Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo porque a gente tem bastante coisa para conversar. Bom, eu quero conversar com vocês alguns assuntos. Janela de reforços. O Botafogo mira alguns reforços na janela. Não vou trazer aqui notícias sensacionalistas, inventar nada disso. Vamos trocar uma ideia sobre as informações que têm surgido. Então, é que você nunca vai ver capa de vídeo, né? Thumbnail, dizendo aquelas coisas que, infelizmente, existe, né, no YouTube, páginas aí nas redes sociais com thumbnail de vídeo mentirosa anunciando coisa que não existe, né? Mas segura aí que a gente vai trocar uma ideia boa sobre isso. Claro, a gente vai falar muito aqui sobre Botafogo e Palmeiras, né? Semana iniciando aí, semana de jogo importante, quarta-feira, 9h30 da noite, o Botafogo ele joga contra o Palmeiras, né? Enfrenta o Palmeiras aí pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo onde só a vitória interessa. Não porque o Palmeiras, não existe isso, cara. É porque é um jogo que vale 3 pontos, o jogo do líder, que é o Botafogo com 33, contra o vice-líder, que é o Palmeiras, também com 33 pontos. Por critério, né, de gols marcados, o Botafogo ele é o primeiro colocado. Até o saldo de gols dos dois times é igual. Os dois têm 13 gols de saldo. Mas o Botafogo ele vence no critério de gols marcados. A campanha dos dois é bem semelhante à campanha de Botafogo e Palmeiras. O Botafogo marcou 27 gols, Palmeiras marcou 25. Então eu peço que você que está aqui me acompanhando, se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, ajude o canal a chegar aos 6.000 inscritos. Dessa forma também você receberá os nossos vídeos, nossos conteúdos totalmente grátis. Aqui não tem esse negócio. Claro, eu respeito quem faz, mas aqui eu não vou nunca pedir para ninguém se tornar membro. Eu nunca vou colocar aí chave Pix, nada disso. Aqui eu sou um torcedor, eu faço isso porque eu gosto, não recebo absolutamente nada. Pelo contrário, fiz alguns investimentos aqui para poder trazer sempre um conteúdo de qualidade, né? Tanto em questão da imagem, óbvio que ainda está um pouco longe do ideal, mas eu sempre procuro estar investindo aqui. Eu em breve irei adquirir um microfone, né, para poder estar fazendo os vídeos com uma qualidade de som melhor. Então, ajude o canal. É claro que nem sempre o que vai ser falado aqui vai de encontro ao que todos, né, acham. Obviamente, eu vou falar algumas coisas aqui que muitos não vão concordar e é o que é normal, cara. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Não tô aqui para influenciar ninguém a pensar igual a mim. Tô aqui para trazer a minha visão de torcedor, expressar o que eu penso. E se você discorda, eu respeito, claro. Discordar é totalmente normal, mas o que você sempre verá aqui nesse canal é honestidade. É um conteúdo honesto, sem nenhum interesse, sem ter aquele extremo de criticar tudo e todos e nada tá bom, né? Porque tem isso. Ser aquele corneta que não vê nada de bom, não vê as coisas boas que acontecem no Botafogo, e também não vou ser aquele que tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, olha aí o Botafogo. Na minha opinião, para um jogador se tornar ídolo, ele tem que ganhar um título importante com o Botafogo. Então eu não sou, como eu posso dizer, eu não sou torcedor de jogador e nem torcedor de dirigente. Sou torcedor do Botafogo. É claro que tem muita coisa boa acontecendo no Botafogo, inclusive isso será assunto aqui nesse vídeo. É claro que o Botafogo está crescendo, está evoluindo em todos os aspectos, e o que a gente vê que merece elogio vai ser elogiado, a gente vai elogiar, e eu não me importo com isso. O que está acontecendo de bom a gente fala, a gente elogia, e o que ainda não está bom, não está legal, a gente pontua, a gente critica, né? E a gente cobra também que as coisas aconteçam da melhor forma possível.
Bom, pessoal, então vamos começar a entrar aqui nos assuntos importantes. Como eu iniciei o vídeo falando sobre Botafogo e Palmeiras, é óbvio, né, que é um jogo importante. O Botafogo ele tem que procurar vencer o jogo do início ao fim. O Botafogo ele tem que fazer aquele jogo muito competente, muito eficiente na marcação, sem a bola, muita concentração, muito foco, não dar espaços para os principais jogadores do Palmeiras, aqueles que sabem sair para o jogo, aqueles que, se tiver espaço com a bola no pé, vão fazer o jogo acontecer, como é o caso do Rafael Veiga, como é o caso do Estevão, até o próprio Rony também, um jogador que vem fazendo gols, vem dando assistências. O Palmeiras é um time muito coletivo, assim como é o Botafogo. Eles funcionam muito bem, tem uma engrenagem muito boa. Não à toa, né, cara? Mais uma vez aí, vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. Mas o Botafogo também é um bom time. Oscilou um pouco aí nos últimos jogos. Mas nesse jogo contra o Palmeiras, o Botafogo ele tem que saber jogar, cara. Saber jogar o jogo, ter paciência, não entrar em pilha externa, não absorver nada, nenhum fator externo de polêmica de Leila Pereira e contra o Textor por conta aí dessa briga, né, entre Textor e Leila. É claro que eu estou do lado do Textor, óbvio, né, a Leila descontrolada falou um monte de bobagem, acusando o Textor de um monte de coisa. O Textor, que por sua vez está lutando pelo bem do futebol brasileiro, está querendo moralizar o futebol, algo que eu acho muito difícil acontecer, mas o cara tá tentando, alguém tem que tomar frente, alguém tem que fazer, e é ele que tá fazendo, né? Ainda mais o Botafogo, né? Um time que, cara, é chover no molhado eu dizer que o Botafogo é prejudicado, né? Já segue sendo prejudicado, né? Nesse ano, nessa temporada, mais uma vez. Então, é claro, cara, que se tratando de CBF e arbitragem, onde a gente sabe a corrupção e a máfia que é a CBF, né? E a arbitragem que pertence à CBF são completamente incompetentes. É um árbitro pior que o outro, é um operador do VAR pior que o outro, é a tecnologia do VAR que funciona muito mal. É o cara lá do VAR que diz que ele que escolhe as imagens, né, que vão mostrar pro que é um absurdo, né, que vão mostrar pro árbitro, ou seja, dá margem para manipulação. Só não vê, cara, só não vê que não quer. O cara escolher a imagem que ele vai mostrar pro árbitro induz o árbitro ao erro. Se ele tiver mal intencionado, ele vai mostrar aquilo que ele quiser. E o árbitro vai entrar, né? E não tem muito tempo, cara, para pensar. Então, o cara vai mostrar ali, né? Ele vai mostrar, o VAR vai mostrar a imagem que quiser. O árbitro vai olhar para a imagem e vai interpretar da forma que ele quiser também. Então dá muita margem. Essas e outras coisas dá muita margem para manipulação. E tem que ser investigado sim, cara. Eu não consigo entender quando a mídia esportiva em geral, né, muitos, né, não todos, mas muitos da mídia esportiva em geral, né, quando eles nos programas deles falam, criticam tanto o Textor, eu não consigo entender porque o que a CBF, a arbitragem, vai precisar fazer mais para todo mundo entender que o futebol brasileiro não é um futebol limpo, é sujo. Então, quando eles falam, criticando o Textor, dá a entender que a CBF, né, não precisa de investigação, que tá tudo muito bem, tá tudo muito lindo, que o Textor que é maluco. Ah, mas ele denunciou sem provas. As provas estão na mão de quem tem que estar. Está sendo analisado. E aí a gente vê um erro atrás do outro acontecendo. Como eu falei, no caso do VAR, que mostra a imagem que quer, e aí não tem critério nenhum. No lance marca uma coisa, no outro jogo, o mesmo lance exatamente igual, não marca nada. Então, é realmente um absurdo, né? Realmente um absurdo. Então, é claro que os jogadores não podem absorver isso, e eu acredito que eles não vão absorver. E o que ficou no ano passado, ficou no ano passado. Esse ano é um outro ano, é um ano onde o Botafogo tem um time muito melhor que no ano passado, tem um elenco muito melhor do que no ano passado, tem um técnico bom. Então,
o Botafogo ele precisa manter uma regularidade, ele precisa manter, né, diferentemente do ano passado, que no segundo turno o time caiu completamente, pipocou sim, não tem como fugir disso. O time ficou entregue, os jogadores não conseguiram superar aquelas dificuldades, que foram muitas, troca de técnico, técnico falando besteira na entrevista coletiva, logo depois o cara é demitido por também alguns erros cometidos de escalação de jogador, né? Eu falo do Bruno Lage, e aí, antes do Bruno Lage, o Luiz Castro saiu, e aí quando o Bruno Lage foi demitido, os jogadores pediram para o Lúcio Flávio ser mantido no cargo como técnico, a pedido dos próprios jogadores, isso aí que fez ali o time cair completamente, o time se perdeu completamente e contratou um cara incompetente que não soube recuperar, né, a confiança dos jogadores, não soube fazer o Botafogo voltar aos trilhos, né, que é o caso do Thiago Nunes, que iniciou a temporada, também foi um erro, e aí quase que coloca mais uma temporada a perder aí. E aí o Botafogo demitiu, né, o Thiago Nunes. Efetivou o Fábio Matias enquanto procurava um técnico. O Fábio Matias foi até bem enquanto esteve à frente do trabalho. De certa forma bem, né? Teve resultados. Mas aí chegou o Arthur Jorge e o trabalho segue. E segue evoluindo, né? Então, é uma temporada onde o Botafogo ele tem 3 frentes e tem elenco para disputar títulos. Tem elenco. Então, como eu falei, precisa ter regularidade, precisa ser um time que não vai se abater, um time que em uma derrota ou outra não vai sair do rumo, não vai sair dos trilhos. É um time que vai estar sempre brigando. Chegar no final do Campeonato Brasileiro, no final do segundo turno, em plenas condições de ser campeão, precisa se manter sempre lá em cima, sempre no bolo. E a vitória sobre o Palmeiras, né? Ela será importante para o Botafogo se manter líder, se manter lá em cima e, claro, dar uma não digo motivação, mas mantenha confiança lá em alta, né? Para seguir aí no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem elenco para disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então, é claro, cara. Os dois times jogarão para vencer. Não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras é um bom time. E quem venceu o jogo também não significa que vai ser campeão. O Botafogo vencendo o jogo não significa que vai ser campeão. Se o Botafogo não vencer, não significa que não vai ser campeão. Então é jogo a jogo. Jogo a jogo, um jogo que vale 3 pontos. E se tratando de um jogo como esse, um jogo grande, né, de 2 postulantes ao título, a vitória se faz muito necessária, pessoal. Então, falando aí, né, de qual time entrará em campo, é claro que o jogo é só quarta-feira, muita coisa ainda vai acontecer, a gente vai trazendo aqui no canal conforme as coisas forem acontecendo, mas o Botafogo ele terá desfalques para esse jogo, prováveis desfalques, né? A gente ainda não tem informação exatamente do que aconteceu com o Luiz Henrique. Luiz Henrique saiu com dores nos 2 tendões do último jogo, na vitória sobre o Vitória. Luiz Henrique saiu ali no primeiro tempo, sentindo muitas dores. Tomara que não seja nada grave, ele esteja disponível para essa partida contra o Palmeiras. E o Eduardo é desfalque certo, o Eduardo não vai para o jogo, é mais um jogador que não estará disponível, né? Então a gente tem a ausência certa do Eduardo e essa dúvida quanto ao Luiz Henrique. Então qual time que o Arthur Jorge ele irá colocar em campo? Sabemos que Tiquinho e Bastos retornam, estavam suspensos no jogo contra o Vitória por terceiro cartão amarelo, cumpriram suspensão e retornam nesse jogo. Então, qual time que o Arthur Jorge irá colocar? Né? Qual será esse meio campo e esse ataque? Bom, eu entraria com o seguinte time. Minha opinião. John, Damian Soares, Bastos, zagueiro pelo lado direito. E Alexander Barbosa, né, zagueiro pelo lado esquerdo. Halter fica no banco. Lucas Halter não pode ser titular desse time. Por isso o Botafogo precisa contratar um zagueiro. E está no mercado à procura de um zagueiro. Já vou falar sobre isso já já. Lateral esquerdo entraria com Cuiabano. Primeiro volante, Gregory.
Segundo volante, Marlon Freitas. Terceiro homem de meio campo é que entra aquela coisa, né? Sim, o Eduardo, quem que o Arthur Jorge vai colocar? Eu entraria como esse terceiro homem de meio campo, na ausência do Eduardo, o Thiago Almada vai para a Olimpíada, ainda não vai jogar, ele só entrará em campo mês que vem, em agosto, depois das Olimpíadas. Então, a gente não pode contar com o Thiago Almada nesse momento. Então, a gente não tem outro jogador que faça essa função de terceiro homem de meio campo, que, na minha opinião, não seja Oscar Romero. Então, eu entraria com o Oscar Romero, sendo esse cara, esse terceiro homem de meio campo. E aí, se o Luiz Henrique estiver disponível para esse jogo, eu entraria com o Luiz Henrique como ponta direita, Júnior Santos como ponta esquerda e Tiquinho Soares como homem de área. Ah! Alguém pode falar. Você está esquecendo do Alan e do Igor Jesus. Não estou esquecendo não. Eles irão para o jogo, eles estarão nos relacionados, eles vêm treinando bem, já estão, né, adaptados aos treinamentos, adaptados ao time, ao elenco durante os treinamentos. Mas eu nesse jogo não tô dando a minha opinião. Eu não entraria ainda com os dois. Então é um jogo que eles estarão no banco. Porque eles ainda não jogaram. E entrar já num jogo como esse contra o Palmeiras, eu não sei se seria uma boa ideia. Então eu faria isso. Esse terceiro homem de meio campo, na minha opinião, seria o Oscar Romero, ponta esquerda o Júnior Santos. Eu sei que o Júnior Santos ele é atacante, é ponta direita. Mas se o Luiz Henrique estiver disponível, o Luiz Henrique joga na ponta direita. E na frente o Tiquinho Soares. Se o Luiz Henrique não for para o jogo, Júnior Santos joga na ponta direita. E aí a configuração do time ele ficaria diferente. Né? A configuração do time ficaria diferente. Eu entraria numa espécie de 4-2-2-2 sem pontas. Então eu entraria com os dois volantes, Gregor e Marlon Freitas, dois meias, que seriam quem? Tietê, Oscar Romero. E os dois homens de ataque, Tiquinho e Júnior Santos. O Tiquinho, às vezes, saindo um pouco mais da área para ajudar na criação, o Tiquinho faz bem isso, mas não voltar muito, porque o Tiquinho não aguenta jogar tendo que voltar lá atrás, não. Então ele saindo um pouco da área para ajudar na criação, para puxar a marcação, né? Ajudar a criar espaços para o Júnior Santos, para o Titi, para o Oscar Romero. Então o Tiquinho, quando ele sai da área, ele faz bem isso, ele atrai a marcação para ele, gera espaços, gera situações, né? E o Júnior Santos, em alguns momentos abrindo, né, um pouco, né, pelo lado direito, em alguns momentos abrindo um pouco pelo lado esquerdo, dando opções também. Então seria um ataque bem móvel. Claro, cara, que o Arthur Jorge ele sempre surpreende na escalação, sempre surpreende, né, na forma que o time joga. Ainda não encontrou uma forma definida do time jogar. Tem jogo que ele coloca uma marcação mais alta, tem jogo que ele coloca uma marcação mais baixa, tem jogo que ele fica um pouco mais atrás, né, esperando o adversário ir sair no contra-ataque, tem jogo que ele tem mais a posse de bola, enfim. Tem jogo que ele bota dois pontas, né, com um atacante na frente, tem jogo que ele coloca dois atacantes e dois meias. Então, enfim, o que ele vai fazer, o time que ele vai escalar, a gente só vai saber na hora. Então são muitas, muitas possibilidades. Ele pode também escolher, né, não sei, quem sabe ele não coloque já começando, né, ou o Igor Jesus, ou o Alan, ou os dois. Um achismo meu, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas ele é o técnico, né, ele que decide o que vai fazer. Na minha opinião, isso não seria bom. Não acho uma boa ideia, mas enfim.
É isso. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, a gente vai falar muito ainda sobre esse jogo aqui no canal. E eu vou mudar de assunto aqui, entrando no assunto que é o seguinte. Uma matéria do Fogão Net. O Fogão Net repostou que quem traz a informação é o TF, no canal do TF. O Botafogo tem prioridades na atual janela de transferências. Segundo o canal do TF, o clube está atrás de um lateral direito e um zagueiro para reforçar o elenco. Há a possibilidade ainda de trazer mais um defensor, já pensando também em 2025. Esse zagueiro não deve ser Yerry Mina, de 29 anos, do Cagliari. A razão é que ele tem histórico de lesões e alto salário. Além de uma negociação, dependeria de pagar taxa a seu clube. O Botafogo ainda tem no radar jogadores ofensivos do meio para frente e vai aguardar possibilidades, uma vez que a janela fica aberta até setembro. Bom, eu sempre falei aqui no canal, cara, eu já falo isso há algum tempo, que o Botafogo precisa contratar um zagueiro e um lateral direito. Porque o Matheus Ponte é um jogador muito irregular. É um jogador que a gente não consegue confiar, diferente do Damian Soares. Então, o Matheus Ponte, a gente ainda não tem, eu pelo menos não tenho uma opinião muito definida sobre o Matheus Ponte, porque ele é muito irregular, tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele comete falhas absurdas, compromete muito, então o Botafogo ele precisa de um jogador mais confiável para essa lateral direita. Eu já falo isso aqui há algum tempo. E claro, para a zaga, né? Também já falo isso aqui há algum tempo. O Botafogo precisa contratar um zagueiro. Um zagueiro que possa, né, fazer os dois lados. Tanto o zagueiro para o lado direito como o zagueiro para o lado esquerdo. Como é o Bastos. É um jogador que seja mais confiável que o Lucas Halter, né? Então o Botafogo precisa, cara, de um zagueiro. No momento a gente só tem 3 que atuam. Tem o Segovia, né? Que não joga. Não joga. Não sei o que acontece nos treinamentos que o Segovia não joga. Não adianta. O cara é relacionado, mas não entra em campo. Às vezes é improvisado por ali algum outro jogador, né, de outra posição e o Segovia não entra. Ou seja, não estão contando com o Segovia. Eu acredito que ele não vai ficar. Eu acredito que o Botafogo vai negociar ele de novo. Então a gente precisa de um jogador que jogue, cara. E nesse momento a gente só tem 3. O Pablo não se recupera nunca. Foi um erro ter contratado o Pablo, jogador com histórico de lesões. Entrou em campo a primeira vez, já se lesionou. E não se cura nunca, não se recupera nunca. Então a gente só tem 3, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Bastos, que jogam. Dentre eles, não é muito confiável. Eu acho o Alexander Barbosa um jogador mais confiável do que o Lucas Halter. É um jogador ali que pode ser... eu não tenho visto tanta coisa ruim assim no Alexander Barbosa, não. Eu acho que é um jogador assim que acrescenta, às vezes ele comete alguns erros, mas é um zagueiro que dá para entregar como titular, né? Quando estiver disponível, ele pode entregar, né, aquilo que se espera de um zagueiro, assim como ele tem entregado. Então, pessoal, é isso. Não vou me estender mais, o vídeo já está ficando extenso. Chegou até aqui, não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações porque a gente ainda vai trazer mais. Claro, a gente faz isso todos os dias. Muito conteúdo somente relacionado ao Botafogo. Então, para você não perder, ative as notificações para você ser avisado na hora que for postado o vídeo aqui no canal. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um bom início de semana a você que está acompanhando aqui. Que tudo dê certo aí nos seus planos, nos seus planejamentos, tudo aquilo que você se propôs a fazer durante essa semana, que tudo dê certo. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.